Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. Pessoal, eu recebi uma pergunta aqui da Regiane Galvão e eu estou falando o nome dela porque a pergunta ficou de forma pública, então eu tomei a liberdade aqui, viu, Regiane, de deixar público o seu nome, desculpa. Veja, ela tem uma dúvida, segundo ela, ninguém conseguiu responder, referente ao Detran do Estado de São Paulo. Segundo ela, ninguém conseguiu responder essa pergunta e ela quer saber o seguinte, são duas perguntas na verdade. A primeira, ela quer saber se o diretor de uma Ciretran pode julgar uma defesa prévia. E a segunda, ela pergunta se em todas as Ciretran existe uma Jari ou não. Para te responder, Regiane, nós precisamos conhecer o organograma do Detran do Estado de São Paulo. Veja, é mais ou menos dessa forma. No topo está o presidente, que atualmente é um delegado da Polícia Federal. Então, ele foi nomeado agora em 2019, ele está aqui no topo. Para este vídeo, interessa só aqui a parte direita que está abaixo da presidência. Então, no Estado de São Paulo, nós temos como diretor máximo do Detran o presidente, e aqui embaixo nós temos as superintendências regionais, que são um total de 20 aqui no estado de São Paulo. Subordinado a essas superintendências regionais, nós temos 336 Ciretrans, 6 postos e seções de trânsito 309. Veja, então, pegando aqui a Ciretran, ela está diretamente subordinada a um superintendente e o superintendente, por sua vez, subordinado ao Detran. O diretor da Ciretran nada mais é do que um representante aqui da presidência, que por sua vez é representado pela superintendência, e se pegarmos de baixo para cima, o diretor da Ciretran que não é, na verdade não é um diretor, é um funcionário que está lá, na função, representando aqui a presidência do órgão máximo executivo de trânsito estadual, leia-se Detran. Então, a defesa prévia, se for imposta pelo Detran, e aí nesse ponto, para aqui e vem para outra tela, quem é que impõe, aliás, desculpem, quem é que faz uma autuação, quem é que confecciona o auto de infração do Detran? Veja, pegamos aqui mais uma vez o sistema para te explicar, nós temos no âmbito estadual, nós temos como órgão máximo consultivo o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo. Depois nós temos o órgão executivo, que no caso do Estado de São Paulo são dois, o DETRAN e o DR, Departamento de Estradas e Rodagem. E quem faz as autuações para o DETRAN e o DR? É a Polícia Militar. Os policiais militares, por meio de um convênio, eles são agente da autoridade de trânsito, tanto do DETRAN quanto do DR. Então, os agentes fazem as autuações para o DETRAN e aí, em primeira instância, cabe ao diretor do DETRAN julgar. Só que, aqui por uma questão de logística, nós sabemos que é humanamente impossível o diretor do DETRAN julgar todas as autuações. Então, ele tem que fazer o quê? Delegar a competência. E por meio dessa delegação de competência, o diretor, o chefe aqui, vamos dizer, que eu não sei nem como chama esse cara, da Ciretran, ele pode analisar a sua defesa prévia como se ele fosse a autoridade de trânsito. Então, o primeiro ponto, a defesa prévia, eu entendo que sim, ele pode fazer. A sua segunda pergunta é relacionado à Jari. Então, veja, o cara lá da Ciretran julgou procedente. Não, eu vou te impor a penalidade. Aí ele vai te mandar uma notificação de imposição de penalidade. Obrigatoriamente tem que ir para a Jari. A Jari é um órgão julgador de primeira instância, aqui no caso do Detran. E aí, como nós estamos falando da Jari, nós temos que vir aqui no CTB. Nós vemos aqui no CTB, deixa eu mostrar aí para vocês saberem que nós estamos de fato aqui no CTB. O Código de Trânsito Brasileiro. No CTB nós vamos lá para o artigo 17. Deixa eu voltar aqui. Artigo 17. Aí o artigo 17 do CTB diz: compete às Jares, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, ok? E aí, para te responder antes de eu falar da competência, dentro de cada órgão executivo de trânsito, órgão executivo ou entidade executiva de trânsito, funcionará uma Jari. Então, dentro de todo o órgão vai funcionar.
compete à Jari julgar os recursos interpostos pelos infratores. Então, se a sua autuação transformou em uma penalidade, em uma imposição de penalidade, você deve recorrer à Jari. Aí, respondendo a sua pergunta, dentro da Ciretrans, deixa eu voltar aqui para outra tela, aqui dentro não funciona uma Jari. A Jares, ela deve funcionar dentro do Detran. Ou seja, no caso do Estado de São Paulo, referente ao Detran, nós só temos uma única Jari, que é o órgão colegiado para julgamento, tá? Por que eu falo referente ao Detran? Porque se você for verificar dentro do DR, também tem uma Jari. Deve funcionar uma Jari lá dentro. E dentro dos órgãos municipais, que as autuações também podem ser feitas por policiais militares, por meio de convênio, agentes municipais ou guardas municipais, né, podem fazer. E aí cabe ao órgão competente. Por exemplo, na capital de São Paulo, nós temos a CET. A CET, quando o agente da CET, os conhecido marronzinho, faz uma autuação, quem tem que julgar é o diretor da CET, seguindo o mesmo procedimento do Detran. Evidentemente que como a capital de São Paulo é muito grande, muito extensa, tem diversas unidades da CET, e cada autoridade ali, com a competência delegada, evidentemente, pelo diretor máximo do órgão, da entidade municipal executiva de trânsito, pode julgar a sua defesa prévia. Mas se você recorrer lá na CET, também só vai ter uma Jari. E essa Jari é o órgão colegiado. Tudo bem? Para você entender, aí respondendo a sua pergunta, tá? Só é para ter, né? Só é para ter uma Jari, de acordo com o CTB, no Detran do Estado de São Paulo. Para você entender, vamos trazer isso para o meio jurídico, que fica mais fácil para eu te explicar. Suponha que você entre com ação na sua cidade, não sei onde você mora. Quando você entra com ação, é o juiz de primeiro grau. Você vai entrar na vara judicial aí do teu município, entendeu? Nesse caso, ele faria o papel aí da Ciretran. Então, você entrou, o juiz ali daquela vara, competente por aquela vara, responsável por aquela vara, aí no caso do Ciretran, responsável pelo Ciretran, ele vai fazer o julgamento de primeiro grau, de primeira instância, né? No caso aqui, só para você entender, ele não vai ser primeira instância, porque a primeira instância nossa é a Jari no direito administrativo de trânsito. Suponha que você recorra da decisão dele. Quando você recorre da decisão dele, do juiz, vai para o TJ, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, se você recorrer da decisão aqui da Ciretran, ela vai para a primeira instância, que é a Jari, que funciona dentro do Detran do Estado de São Paulo. Se você recorrer da Ciretran, da Jari, você vai recorrer para o CETRAN. Aí é o órgão máximo. É como se fosse o pleno do tribunal, composto por um monte de conselheiros que vão julgar o seu recurso. Espero ter respondido a sua pergunta. Se persistir as dúvidas, mande de novo, que eu terei maior satisfação aqui em tentar responder. Forte abraço.